No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós encontramos um momento crucial, que é a tentação de Jesus. Como vimos no vídeo anterior, no vídeo de número 57 deste canal, vimos que Jesus Cristo ele se permitiu ser tentado para nos ensinar o caminho da vitória, ou melhor, para nos ensinar a como vencer uma tentação. Hoje, no entanto, vamos aprofundar no versículo 4 dessa passagem, ou seja, Mateus capítulo 4, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o meu e o seu corpo ele necessita de alimento físico para sobreviver ao dia a dia, a nossa alma ela necessita também de alimento. Todavia, é um alimento espiritual. E esse alimento espiritual é, segundo este texto, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento espiritual. É o alimento que nutre as nossas almas. E é curioso porque o mundo ele vai nos oferecer um banquete gigantesco com opções inimagináveis, mas no entanto que são pobres em termos de nutrição. O mundo ele vai oferecer nesse banquete filosofias vazias, ele vai oferecer muitas vezes prazeres passageiros, coisas da moda que ultimamente tudo é cíclico. Uma hora você está gostando de uma coisa, uma hora o mundo está indo por um caminho, outra hora ele já não está mais. Tudo muda muito rápido. Então são os modismos que o mundo oferece nesse banquete. E também oferece valores distorcidos e por aí vai. O problema é que estes alimentos, eles muitas vezes são tão pobres para nutrir a nossa alma que acabam nos intoxicando, gerando doenças que muitas vezes são espirituais, tal qual o medo, a inveja, o sentimento de abandono, a soberba, a idolatria, a depressão e por aí vai. A quantidade de doenças espirituais ela é longa. Não sei se eu vou conseguir citar todas aqui. Pois bem, o que importa é que Jesus alerta que que não vivamos apenas do pão de cada dia hoje. Claro, você deve se alimentar corretamente a fim de evitar doenças e tudo mais. Comer seus legumes e seus vegetais. Mas também é importante você se alimentar do pão da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Como ele disse lá em João 6,35. Jesus ele é a fonte do sustento, de nosso sustento. E é uma fonte que vai saciar toda a nossa fome e toda a nossa sede. E não falo de uma questão física, mas sim da nossa alma. Porque a alma humana, na sua criação, ela já sente uma fome, uma sede tão grande, um vazio tão grande, que a única coisa que pode suprir isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, é Deus. E é interessante, porque enquanto o pão ele vai sustentar o nosso corpo por algumas horas, 3, 4, 5 horas que seja, o pão de Deus, ou melhor, a palavra de Deus, ela vai nos saciar pela eternidade. Ela vai nos fortalecer para a eternidade e nos saciar sempre. Mas uma coisa eu lhe pergunto, por que pão e não outro alimento? Pois bem, pão ele é um alimento primitivo. Trigo foi uma das primeiras plantas que o ser humano ele conseguiu domesticar. Pois bem, e por ter conseguido domesticar junto com azeite, por aí vai, você vê que o pão ele está presente em 99% das culturas do mundo. Você tem pão australiano, você tem pão francês, você tem pão baguete, você tem pão sírio, você tem pão isso, pão turco, pão aquilo. Enfim, toda cultura ele tem um tipo de pão. Então, pão ele é a base de muitas culturas. Inclusive em Roma, em Grécia, até mesmo em culturas asiáticas, nós temos um pão como base. Pois bem, e é curioso porque Deus ele vai usar esse pão, o pão como exemplo, justamente por ser um alimento
que é a base de todo ser humano. E a palavra de Deus é como um pão espiritual, um pão puro, restaurador que enche a nossa vida. Portanto, irmãos, neste breve devocional, façamos a escolha certa, que é basicamente rejeitarmos as guloseimas, os doces, os chocolatinhos, por assim dizer, que o mundo oferece, e nos banquetearmos com o quê? Na mesa do rei, com o pão de Deus, com as coisas que Deus dá para nós. Porque a verdadeira vida ela está em Cristo, e a maneira de nós chegarmos nutridos para a eternidade, fortalecidos, é através da palavra de Deus. Então, que você podemos nos servir e viver a plenitude que só Deus pode dar. Que venhamos realmente nos alimentar diariamente com o pão que vem do céu, ou o maná, muitas vezes. E que a paz de Deus esteja com todos. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém.